Seja bem-vindo ao Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Aqui nesse podcast, eu trago profissionais com extrema bagagem, experiência e sucesso para que juntos a gente possa ter uma conversa que te traga direcionamento, estratégias, insights para você aplicar e acelerar a tua carreira. Um ponto-chave que eu tenho refletido muito é de que maneira eu posso agregar conhecimento, conteúdo e estratégia para você gerenciar a tua carreira como negócio, se transformar em um profissional SA para poder fazer a tua carreira acelerar. E nesse episódio de hoje, eu estava refletindo muito sobre pontos-chaves. O que é que impede os profissionais de crescerem profissionalmente e se destacarem? E na maioria dos casos, é porque ele não investe em construir parceiros de negócios estratégicos dentro da empresa. Muitas vezes, quando a gente ouve falar em networking, a gente só olha da porta para fora. O principal networking é da porta para dentro. Pensando nisso, eu trouxe uma convidada especial, Estela Fornazari, e a gente vai conversar sobre como construir parceiros de negócio no ambiente de trabalho. Seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência e contribuir aí com esse tema tão importante que, por vezes, apesar de parecer óbvio, a gente não presta atenção nele, né? Total. E, olha só para vocês terem noção de com quem vai ser a conversa de hoje. Mais 25 anos de experiência, sendo 20 anos como liderança de pessoas. Iniciou na Alcoa e teve uma carreira de expansão, assim, absurda lá. Já trabalhou em empresas como Monsanto, Philip Morris, BD. E agora teve uma transição profissional. Teve uma pausa, entrou agora numa consultoria, mas sempre conectada com essa área de gente, gestão, pessoas, cultura, afim e ambiente, né? E a minha ideia hoje é te ouvir, com toda essa tua experiência, a importância. Por que é importante a gente construir parceiros de negócios dentro do ambiente de trabalho? Começa por aí. Começo. Acho que é importante a gente entender para onde a gente está indo. E para entender para onde a gente está indo, a gente precisa entender o que a gente quer com isso. Então, construir parceiros estratégicos ajuda a gente a se desenvolver e a crescer profissionalmente, ajuda a gente a manter um ambiente mais colaborativo. A palavra da vez agora é colaboração nas empresas. Sim. Então, construir parcerias estratégicas ajuda muito e atingir as metas e os resultados da companhia. Então, acho que o para quê, Rodrigo, vem muito para isso. E um ponto é, quando você observa essa tua trajetória profissional, eu estou falando de grandíssimas empresas. A gente fala de muitas pessoas que você precisa se relacionar. Como você escolhe as pessoas e como é que você se relaciona? Como foi dentro da tua experiência? Legal. E acho que eu tive muita oportunidade. São 4 grandes empresas multinacionais, como você trouxe, Rodrigo, todas elas americanas. E voltando um pouquinho nessa história, me passa um filme, né? Porque nas estruturas americanas, e não só americanas, as grandes empresas, elas trabalham com estruturas matriciais, que a gente chama. Que são estruturas onde geralmente você tem pelo menos 2 chefes ou 2 reportes. Ou você trabalha num projeto onde você tem um líder responsável por esse projeto e você tem o seu líder do dia a dia, que você precisa entregar resultado, que você precisa fazer parte aí de uns objetivos. E para isso, a gente precisa saber como navegar nesse ambiente. Então, desde o meu início de carreira, como estagiária ainda, você já está exposto a um ambiente como esse, te exige algumas habilidades que você vai percebendo e desenvolvendo ao longo da sua trajetória. Então, a habilidade de mapear o ambiente, de entender qual é o propósito, qual é a cultura, quais são os valores dessa empresa, que objetivos estratégicos essa empresa tem. Um objetivo, um ponto super importante também, quando você faz a leitura de cenário, é entender quais são as áreas que têm necessidades complementares ou necessidades que fazem sentido você unir forças para poder entregar, fazer a diferença para o negócio, fazer a diferença para o seu crescimento e desenvolvimento profissional, fazer a diferença para o resultado da companhia. Outra coisa, como é que você se comunica, como é que você se coloca. Quando a gente fala de parceria, isso não vale só na empresa, né? Isso vale na vida pessoal também. Tudo está baseado em confiança. Como é que a gente constrói confiança num ambiente assim? E tem tudo a ver com como você é, com como você se coloca, com se você é consistente, se você cumpre o que você promete, se você
tá aberto a ouvir e a falar, dar o feedback, se você tá aberto a, de repente, por que não reajustar a rota? Nós todos somos humanos e todos cometemos erros. E tá tudo certo, a gente precisa saber e ter a humildade de entender e de ajustar para poder seguir. E aí entender com que habilidades e que diferenciais que eu tenho, que somados aos teus como meu parceiro estratégico, pode trazer uma vantagem competitiva, pode trazer um resultado diferenciado, pode trazer algo que seja único e que essa parceria estratégica vai acabar sendo ganha-ganha para mim e para você. Então, acho que, olhando um pouquinho da minha trajetória, eu sempre tive exposta a esses ambientes onde você precisava equilibrar sempre o que o negócio precisava, para onde a empresa estava indo, que resultado a gente precisava suportar, com alguns outros pilares da sua área onde você trabalha, ou do seu dia a dia, ou do seu desenvolvimento. Então, acho que ao longo da nossa vida, a gente vem sendo exposto a algumas situações onde ter parceiros estratégicos é fundamental. Uhum. E quem não consegue ou não pensa nisso, acho que perde uma grande oportunidade de impactar ainda mais, seja os clientes, seja a família, Mas tudo isso é muito interessante, do jeito prático, porque eu imagino para quem tá ouvindo a gente escuta essa conversa assim, né? E a ideia principal nossa aqui é trazer do jeito prático. Ok, bora lá. Como é que eu escolho? Por onde eu começo? Quem são as pessoas? Como eu abordo? Vamos trazer exemplos para ficar didático para a galera entender aqui. Me ajuda. Vamos. Por onde eu começo? Acho que tudo começa na leitura do ambiente, Ok. Rodrigo. O que eu quero dizer com leitura do ambiente, tá? Se você trabalha numa organização, que propósito essa organização tem? Essa organização tem o propósito de salvar vidas? Se é uma organização, por exemplo, relacionada à saúde? Uhum. Legal. Qual é o objetivo estratégico dessa organização? O que ela precisa entregar de número, de resultado? Como é que você, na área que você está, apesar de eu ter tido a carreira toda em RH, essa questão de parceria estratégica não tem a ver com RH. Essa questão de parceria estratégica tem a ver com todas as pessoas que trabalham na organização. Sim. Porque as áreas precisam trabalhar juntas. Então, entender, dentro do resultado que a organização precisa entregar, aonde que eu impacto esse resultado? Qual que é a minha responsabilidade, aonde eu conecto as minhas entregas nesse resultado dessa empresa? Uhum. E aí, o próximo passo é você olhar pessoas que têm skills e áreas que têm skills complementares. Nenhuma área consegue trabalhar sozinha. Por exemplo, marketing precisa de vendas. Uhum. Então, como é que eu identifico quem são os meus parceiros estratégicos? Vamos supor que eu sou uma profissional de marketing, que eu tenho todo o desenho da estratégia de um produto que precisa ser lançado, mas eu só vou ter sucesso se vendas conseguir entender o porquê que eu estou desenhando essa estratégia, aonde que isso vai fazer diferença para o meu cliente, qual é o diferencial competitivo, para eu poder ir para o mercado e para eu poder vender isso para o meu cliente. Uhum. Então, marketing e vendas, naturalmente, precisam ter uma parceria estratégica estabelecida muito forte. É isso que vai trazer diferença, é isso que vai ter impacto, é isso que vai garantir sucesso, não só da empresa, mas dos profissionais que fazem parte dessa área, do crescimento dessas pessoas. E tá bom, já entendi que marketing precisa trabalhar com vendas. E aí? Então, se eu sou uma gerente de produto, eu preciso entender, tem algum trade marketing na minha empresa? Tem alguma pessoa de vendas? Quem vai vender o meu produto? Quem são os vendedores? Como é que eu me aproximo dessas pessoas? Vai marcar um café? Vai fazer um bate-papo? Vai trocar figurinha? Vamos fazer uma reunião para poder ouvir quais são as dificuldades que o pessoal do campo tem quando visita cliente? Isso está capturado no meu plano de marketing? Como é que eu posso suportar? Como é que eu posso trabalhar junto para poder ajudar a sanar uma dificuldade que o time de vendas tem, por exemplo? Mas isso também não vale só para marketing e vendas, Rodrigo. Isso vale para IT e RH, quando eu quero lançar uma tecnologia nova, quando eu quero lançar uma ferramenta nova. Isso vale para supply chain. A maioria das empresas tem uma dificuldade, a gente brinca que supply chain é a área nervosa, né? Uhum. Que é a hora que precisa entregar para o cliente. Vender é fácil.
E como é que eu entrego para o cliente? Como é que eu entrego na hora? Como é que eu cumpro o compromisso que eu fiz? Que áreas que se conectam com supply chain? Então, atendimento ao cliente, vendas, as áreas de apoio, finanças, que tem que liberar crédito, jurídico, que tem que liberar contrato. Então, o importante é, como profissional, eu conseguir, entendendo o ambiente, o objetivo que a empresa tem, entendendo quais são os meus parceiros estratégicos, como é que eu me aproximo deles. E aí entra uma segunda habilidade, que é a questão de comunicação clara. Acho que a questão da clareza é importantíssima para a gente começar a trabalhar e ganhar confiança. Então, trazendo bem para a prática, eu tenho um desafio, eu tenho uma dor. Vamos entender que áreas que fazem parte desse problema, da solução desse problema que eu preciso desenhar, e vamos conversar abertamente sobre esse problema. E falar supply chain, vem cá. Vendas, vem cá. Marketing, vem cá. Tenho aqui um cliente que não está sendo bem atendido. Como é que a gente pode fazer, ou deixa eu dividir com vocês o que esse cliente me trouxe, para a gente poder entender qual é a melhor solução juntos. E aí que a parceria estratégica começa. Sim. Então, a hora que eu sou claro, a hora que eu divido expectativas, a hora que eu estou aberto para escutar os meus parceiros e a gente começar a entender como é que essa parceria pode trazer efeitos. Tá. Eu vou te trazer alguns exemplos, tá? Venha. Vou te falar como eu fiz. Beleza. Porque eu acho que faz sentido pra gente contextualizar isso. Pra mim era muito claro, eu sentava numa cadeira, assumia uma posição, eu me fazia duas perguntas. Quem são as pessoas que influenciam o meu resultado e quem são as pessoas que decidem pelos próximos níveis? Então eu dividi essas pessoas em dois grupos, influenciadores e embaixadores. Embaixadores são tomada de decisão. Então, tinha a ver com a minha liderança imediata e com a alta gestão. Então, eu mapeava essas pessoas. Os influenciadores são pessoas que eram meus pares, outras áreas, às vezes liderados, e que tinha algum tipo de fornecedor, dependendo da área ali que eu atuava. Então, eu sentava na cadeira e eu falava o seguinte, eu tenho 30 dias para me conectar com todos os influenciadores e embaixadores. E eu agendava café, ou agendava almoço, eu agendava reunião com todas essas pessoas. Na última cadeira que eu assumi, eu lembro hoje. Ana, me empresta meu celular, por favor. Na última cadeira que eu assumi, eu mapeei 25 pessoas. Eu vou te mostrar. Eu tenho isso registrado. Você tem seu mapa aí? Eu tenho. Por quê? Eu sempre fui desenvolvendo um inventário profissional. Então, aquilo que eu ia construir nos diferentes lugares. E quando eu olho esse contexto, eu quero te compartilhar isso. Por quê? Para mim era muito claro. Eu tinha que ter conversas com os stakeholders internos. Eu vi os profissionais falando o seguinte, tem que investir em network, tem que investir em network. O que é network? Network é conhecer pessoas novas. Não, isso não é network. Network é se conectar com as pessoas. Não, isso não é network. Isso aí é você se conectar. Network é você construir relações que podem gerar frutos. Seja no curto, médio e longo prazo. Isso é network. Na minha visão, isso era muito claro. E eu entendi que eu falei, beleza. As primeiras pessoas que eu tenho que construir isso são as pessoas dentro da empresa. Exatamente. Por isso que eu falei, quem são os influenciadores, quem são os embaixadores. Quando eu mapeei isso, exatamente esse ponto que eu quero compartilhar com você, na última cadeira eu mapeei 25 pessoas e eu me dei 30 dias. E aí foi muito nítido e muito claro para mim o que eu tinha que fazer. Eu quero te mostrar isso. Olha essa segunda coisa que tem aqui embaixo. Conversas com os stakeholders, dá para perceber? Perfeito. E tem 25/25. Então, eu listava aqui, todas as pessoas, a posição, e começava com os embaixadores. Então, tem aqui, diretor, gerente médico, gerente de unidade de negócio, gerente BU Manager e todas as outras áreas. E aqui eu entendi o seguinte, como eu me conecto com essas pessoas? Entendi. Primeiro, quando a gente está num ambiente corporativo, tem muito ego. Uhum. Isso está super envolvido. Uhum. Todas as áreas. Faz parte. E eu tenho que saber lidar com isso. Exatamente. Então vão ter pessoas que eu preciso pedir conselho. Porque se eu chego para alguém no trabalho e falo o seguinte, Estela, posso pedir um conselho? Só o fato de eu começar assim, tu já vai olhar para mim diferente, a gente já vai ter rapport. Você engaja a pessoa para poder te ajudar, Rodrigo. E é aí que começa a relação de confiança. E ele se abre, né? Ele desarma, fala, vou te ajudar. Porque o que acontece? Ele já vai ter um interesse genuíno em entender o que você está vivendo e como é que ele pode contribuir, ou ela,
da melhor forma para poder te ajudar a resolver o problema. Só por essa introdução. Exato. Todo o resto, tu já conseguiu. Exato. Só por essa introdução. Então eu falava, poxa, quem são as pessoas que eu tenho que pedir conselho? Beleza. Outro ponto importante aqui, Rodrigo, pegando seu gancho. Você falou muito dos embaixadores, né? Do pessoal que ajuda a gente com a tomada de decisão e que, por vezes, são pessoas que têm um nível maior do que você na organização. E define a promoção. Esse era o meu ponto-chave. Sim. O que eu quero trazer aqui é que, por muitas vezes, a gente, ou alguns profissionais, têm receio de acessar essas pessoas. E eu acho que desmistificar isso é um ponto importantíssimo também. Porque para o sucesso no crescimento, no desenvolvimento profissional, esses diretores, esses VPs, esses líderes, e eu já tive sentada nessa cadeira, apreciam quando você pede para conversar. Porque é raro, né, E Estela? quando você vem dividir uma situação e você pede ajuda e você vem querer ouvir uma opinião. Então, isso é um diferencial positivo, onde a gente precisa incentivar os profissionais a fazerem mais. Porque isso é muito bem visto, inclusive. São 2 pontos. Quando a gente chega nesse contexto de pedir conselho ou ajuda, a gente se mostra vulnerável. E vulnerabilidade conecta. Segundo ponto. Quando você chega nesse momento, você mostra que você tem respeito e admiração por essa profissional. E aí isso também conecta. E mostra que você constrói as coisas de maneira colaborativa, que é o ponto que você trouxe na tua introdução. Exato. Então, eu tinha muita clareza. Então, embaixadores e influenciadores. Para algumas pessoas, eu chegava e pedia. Posso pedir um conselho? Esse era o ponto-chave. Para outras pessoas que não eram necessariamente no nível a mais, eu chegava e perguntava o seguinte: qual é o maior desafio que você acredita que juntos a gente pode resolver? Para outras pessoas, eu falo o seguinte: onde eu não posso falhar com você? Então, eu estabelecia uma conexão com 3 perguntas de conselho, onde eu não posso falhar, e ajuda, que eu construía um rapport imediato com 100% das pessoas que eu precisava estabelecer relações de parceria. E a pergunta que eu te faço é: quantas pessoas fizeram isso com você? Muitas, Rodrigo. Ao longo da minha carreira, sim, muitas. E não só pessoas de RH. Eu acho que pessoas de diferentes áreas. E como profissional de RH, acho que uma das coisas mais gostosas que eu vejo é poder sentar e ajudar profissionais de diferentes áreas. Então, eu adorava dedicar tempo da minha agenda quando um analista, quando um vendedor interno, quando um vendedor externo falava, e eles me chamavam Estelinha. Então, Estelinha, tem 5 minutos? Eu falava com o maior prazer. E aí minha secretária ficava doida comigo, porque ela falava: Estela, sua agenda. Eu falei: nós vamos dar um jeito. Abre espaço na agenda, porque eu quero conversar. Então, é muito gostoso você poder ajudar, você poder compartilhar, você poder pensar junto. Porque em alguns momentos eles traziam assuntos que eu não conhecia, Rodrigo, que não eram da minha especialidade. E aí vamos pensar junto. Então me conta, qual é a dor do cliente? Me conta, que desafio você está vivendo? E aí fazia perguntas. Você já tentou esse caminho? Por que isso deu certo? Por que isso não deu certo? Você foi claro com o seu cliente? Você mapeou seus stakeholders? Você se conectou com eles? Como é que isso tem acontecido? Então, assim, é uma das minhas preferidas atuações em recursos humanos, é essa. E eu vejo como um presente poder trabalhar em grandes empresas que me deram espaço para fazer essas conexões, que é outro ponto importante. Então, assim, é demais, assim. Eu adoro. É um pedacinho que eu adoro, adoro. Bacana. E um outro ponto de reflexão, que quando eu trago de parceiros estratégicos, é porque nem sempre a gente vai ter parceria para a gente conseguir a aprovação dos nossos projetos. E faz parte. E algo que super me ajudou a ter um crescimento exponencial profissionalmente foi construção de aliados nas aprovações dos projetos e dos planos. Porque muitas vezes a gente chega numa reunião e a gente quer argumentar muito, provocar muito, defender seu ideias, ponto de vista. defender seu ponto de vista. E abrindo o jogo, eu fiz a leitura de cenário que não ganha numa reunião quem defende o seu ponto de vista. Ganha na reunião quem demonstra um ponto cego ou um novo ponto de vista. Então, reunião é sobre destaque através de perguntas. Só que se você entrar numa reunião de aprovação de algo sem aliado,
a chance de você não ter aprovação ela é grande. E eu ia te comentar isso, Rodrigo, porque não adianta você ter feito toda a sua lição de casa, você ter preparado um material excelente, super completo, se você não tem os aliados. E aí tem a ver com os parceiros estratégicos. Como fazer isso? Como fazer isso? De novo, passa por você mapear o ambiente que você vai viver. Então, vai para uma reunião, vai. Quem mais vai estar nessa reunião? Quem são as pessoas que estão na reunião, que estão ligadas ao ponto que eu vou apresentar? Dedica um tempo e vai conversar com essas pessoas antes dessa reunião acontecer. Mais que isso, quem são os tomadores de decisão dessa reunião? Escolhe 2 ou 3 e vai conversar com essas pessoas e apresentar o teu material antes dessa reunião acontecer. Eu fazia muito isso. Eu tinha um VP de finanças em uma das empresas de vidas passadas aí que eu passei, que ele era sempre muito crítico e muito difícil. Assim, e muitas pessoas tinham medo de falar com ele. Eu não tinha dúvidas. Eu pegava o meu projeto, eu montava o meu business case embasado e eu falava, podemos conversar 15 minutos? E eu ia para a sala dele com o meu material e dividia com ele, explicava o racional e já chegava na reunião, ele começava a falar, ele já começava a defender o meu projeto. Praticamente não era eu quase que tinha que fazer nada, Rodrigo. E era bonito de ver. E aí as pessoas começavam a observar isso e falavam, nossa, o que aconteceu com ele hoje? O defensor. E ele virou o seu embaixador. Sim. Ele virou o seu aliado nesse processo. Então, a gente precisa saber usar isso estrategicamente. A gente precisa saber usar isso para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para atingir uma meta corporativa, para aumentar a colaboração e para ter um ambiente de trabalho saudável. Esse é um ponto. E quando eu trago essa provocação, eu fico muito reflexivo de quanto é escasso, assim, no dia a dia corporativo, a gente ter esse tipo de cenário, esse tipo de ambiente, porque a gente vê muitos profissionais que querem ter as suas ideias, os seus projetos, e poucas vezes elas entendem que ninguém consegue construir algo grande sozinho. Uma pergunta que eu queria te fazer. Quais foram os piores erros que você viu as pessoas cometendo no mundo corporativo por falta de parceria? Alguns, Rodrigo. Eu acho que o primeiro que mais me marcou durante a minha trajetória é a questão da pessoa querer brilhar sozinha, né? Então, em que sentido? Num momento de ter exposição com a alta liderança, dessa pessoa querer tomar o mérito de um projeto onde foi um time que participou. Isso é uma coisa que não é legal. E para você construir parceiro estratégico, o celebrar, o reconhecer, o dar o mérito para o outro é super importante, porque é aí que você alimenta essa parceria e esse ganha-ganha, como a gente falou agora há pouco. Já vi também a pessoa ficar nervosa numa reunião com a alta liderança e não conseguir expor as suas ideias. E aí, o que essa pessoa podia ter feito diferente? Ela podia ter levado um time junto com ela. Sim. Ela podia ter dividido a responsabilidade, porque era um grupo trabalhando. Mas ela quis fazer tudo sozinho e não deu certo. Já vi inúmeras coisas assim que a gente precisa tomar cuidado de não conectar as pessoas certas, da pessoa chegar numa reunião para uma tomada de decisão sem ter feito a lição de casa e o trabalho de conectar com os parceiros. E aí o parceiro, que era inclusive o chefe daquela pessoa que não sabia do que ela estava falando, começou a fazer um monte de pergunta na reunião, e aí o projeto vai por água abaixo. Então, é um tema super importante, que a gente não pode menosprezar e que a gente tem que ter claro que pilares são esses que a gente precisa trabalhar. Que pilares são esses? Bora lá. E aí, trazendo muito para o prático, que eu gosto muito também dessa parte prática, tá, Rodrigo? Então, nós falamos um pouquinho de leitura de cenário, certo, de entender quem são as áreas e os parceiros importantes para a gente conectar. Acho que uma vez que isso está feito e mapeado, a gente precisa trabalhar um segundo pilar, que é comunicação. Ok. Isso tem a ver com clareza, com eu ter claro objetivos e expectativas dessas parcerias e ser muito aberto e transparente na hora de conectar com os meus parceiros mapeados. E isso tem muito a ver
com eu estar aberta também a contribuir e a colaborar com habilidades, com skills, com o que eu posso contribuir nesse processo. Quando a gente fala de comunicação, tem um ponto também que é super importante, que é um ponto que se chama feedback. E que também precisa ser desmistificado, porque muita gente acha que o feedback vem só do meu líder e que o feedback é negativo, e não é nada disso. O feedback ele é super importante numa parceria para você poder entender o que está indo bem e que a gente precisa manter, e que a gente precisa seguir fazendo, e o que a gente precisa corrigir rota, o que talvez pode ser diferente. E não só eu pedir o feedback, mas eu dar o feedback, eu estar aberta a oferecer esse feedback, porque é mão dupla. A parceria sempre é mão dupla. E aí, como, assim, tem um conceito de feedback feed-forward, né, mais recente, que fala muito sobre o foco mais forte no futuro do que uma ação ou situação que aconteceu no passado. Mas como é a maneira ideal de eu dar um feedback para um parceiro de negócio, um parceiro estratégico dentro da companhia? Qual a tua visão sobre isso? A minha visão é que a gente tenha dados e fatos. Ok. E que a gente seja respeitoso sempre, por mais difícil que seja essa conversa que a gente precisa ter, mas que a gente seja genuíno e transparente, Rodrigo. Então, a minha visão é que a gente seja assertivo, e por isso os dados e fatos ajudam. E aí, eu acho que tem um ponto importantíssimo no feedback, no feed-forward, que para mim a virada de chave é, não adianta ficar falando do que deu errado. A gente precisa trazer para a mesa um insucesso que aconteceu e que faz parte, que tá tudo certo. Mas mais importante do que ficar martelando naquilo que não deu certo é olhar para frente. Como é que a gente evita que isso aconteça de novo? Como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente chega no objetivo e aí você tira o foco do que não deu certo e você põe o foco aonde você quer chegar, no resultado. E que caminho eu preciso fazer para poder chegar ali. Então, acho que esse é o ponto do feedback e do feed-forward. E aí, a questão da confiança, que ela vem como um resultado desse processo, Rodrigo, que para mim é o terceiro grande pilar aí, super importante, que é o que vai fazer as coisas acontecerem. E aí, nesse pilar da confiança, para mim, acho que vem... Primeiro, a confiança não é uma coisa que você ganha de uma hora para outra. Você precisa construir, conquistar a confiança. E ela vem com frequência e sequência. Então, não é por conta de uma interação ou de uma reunião positiva que você teve que a confiança já está tudo certo e já está estabelecida. Não. Sim. Então, você precisa se comprometer e entregar o que você se comprometeu. Você precisa estar aberto a ajudar a pessoa, que também, quando você vai pedir ajuda, é mão dupla. Sim. Você precisa se mostrar vulnerável por vezes. Nem sempre a gente vai ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. Então, tem um problema aqui que eu já tentei de tudo, eu já busquei tudo e eu não consigo. Eu acho que a solução ou o caminho que eu pensei não é o melhor. E tá tudo bem. Me conta o que você pensa. Me conta que ideia você tem. Me ajuda a pensar. Me ajuda a ver, Rodrigo, onde é que eu não tô conseguindo enxergar esse ponto ou que ponto cego eu tô tendo aqui dentro desse processo. Sim. E essas interações frequentes e constantes, elas vão fazendo a confiança crescer. Elas vão fazendo, a hora que a gente se compromete com o resultado, e eu vou e entrego esse resultado no prazo que a gente combinou, da forma com que a gente combinou, com as habilidades e com as competências que eu tenho, você vai nutrindo essa confiança. E da próxima vez, eu já sei que eu vou poder contar com o Rodrigo nesse projeto, porque o Rodrigo trabalha numa área que complementa a minha, e ele é ponta firme, e ele vai comigo na alegria e na tristeza para onde precisar. Sim. Então, acho que quando a gente põe na balança essas três coisas, Rodrigo, é sucesso. Sim. Um exercício que eu costumava fazer era o seguinte. Eu desenvolvi uma planilha muito cedo. Nessa planilha, eu fazia a leitura do perfil comportamental de todos os meus pares. Então, eu entendia que fulano era mais dominante, ou seja, mais orientado para resultado, mais movido para desafio, tomada de decisão rápida, pouco nível de relacionamento ou foco em pessoas.
Eu via que fulana era mais influente, ou seja, mais emocional, mais expansiva, gostava de uma comunicação que nem sempre era super objetiva. Eu via alguém que era mais estável, que era mais organizada, planejada, e alguém mais analítico que é baseado em dados. Então, a minha comunicação com os meus pares tem uma lógica muito grande que um dos grandes fatores do meu sucesso profissional foi eu entender que eu precisava ser um tradutor de comunicação e posicionamento com os meus pares. E que eu precisava falar a língua deles. Que não tem a ver com português, inglês, mandarim, italiano, francês, mas é o perfil comportamental e eu me adaptar com isso. Perfeito. Por exemplo, o dominante, eu falava o seguinte: 2 pontos-chave que eu preciso da tua visão. E isso vai trazer mais resultado pra gente. Acabou. Tu vai ter ali 20 minutos. Geralmente são 2. Mas se eu falo no começo o que ele quer ouvir, ele vai dar atenção. O influente é: eu preciso saber o que é que você está sentindo sobre isso. A tua visão e sensibilidade vai ser importante nesse nosso negócio. Ela vai parar para te ouvir. Eu preciso definir com você o cronograma de implementação que a gente vai ter dos próximos 90 dias. O estável vai parar para te ouvir. E outra pessoa é: 6 em cada 9. O analítico já parou, já prestou atenção. Tu vai conseguir. 87% de acabou. Então, se eu ia falar com o dominante, a minha comunicação ia para um caminho. Se eu ia falar com o estável, para outro caminho, conforme ou influente. O ponto é, os profissionais, eles acreditam que eles precisam ser entendidos do jeito que eles são. E não é verdade. A vida não é assim. Só que eu posso ser super sincero. Esse é um grande conflito entre as áreas. Finanças, que é as coisas de maneira analítica. RH, que é as coisas de maneira influenciável. O diretor e o CEO, que é algo dominante. Supply, que é algo de forma estável. Tem e que a gente achar um fica meio lá do na caminho. Torre de Babel. E aí o ponto é como você, baseado nessa tua experiência, enxergava esses desafios e se adaptava. Porque, sendo muito sincero, a gente fala muito de uma visão RH estratégico, RH de negócio e assim, tudo isso, no fundo, é para trazer a essência de RH. Então não tem um RH alguma coisa. O RH é sempre sobre gente, que é o principal recurso de qualquer companhia. É o que move ou é o que trava. Mas o fator-chave é essa questão da tradução. Como é que você enxergava isso nos diferentes cenários? Acho que é muito de você ir desenvolvendo, né, Rodrigo? Não tem nada que, mesmo nós que somos de RH, nascemos com isso instalado. Não, a ninguém gente nasce, sempre vai Ninguém nasce. desenvolvendo. Então, acho que esse é um ponto importante e vem uma notícia boa aí, né? É possível. Total. Todo mundo pode fazer e todo mundo pode se desenvolver. Então, a primeira coisa é a gente ter consciência que as pessoas são diferentes. E que talvez a minha conexão, que o que você fala aí dos perfis diferentes, de eu conseguir entender como as pessoas funcionam, para eu poder criar essa conexão. E é super importante isso, né? Então, existem ferramentas, existem grandes estudiosos, Jung, na psicologia, e eu não sou psicóloga, eu sou administradora de empresas. Mas aí a gente entra em arquétipo, né? E é mais Mas mais que tem a ver fundo. com um tipo de personalidade, que Mas no isso pouca final gente tem a ver consegue com as acessar. preferências. Pouca gente Mas eu não consegue preciso ser acessar. expert nisso, tá, Rodrigo? Esse Porque é difícil pro povo acessar. Não, e eu não preciso ser expert nisso não, na verdade. Mas bem como você trouxe, eu preciso entender que as pessoas funcionam diferente. E que tem gente que para eu conseguir me conectar, eu vou ter que ter mais dados e fatos. Então, se eu já conseguir fazer a leitura que aquele stakeholder, que aquele parceiro funciona melhor com dados e fatos, eu preciso me preparar para conectar com ele. E começar minha comunicação por isso. E começar minha comunicação por isso, porque é aí que eu estabeleço o rapport. Eu tenho também o estilo de pessoa, como você falou, que é o mais influente, e que, de repente, eu perguntar, como é que você tá? Como é que tá a tua família? Pronto. Vai fazer toda a diferença nesse processo. Você dedicar 2, 3 minutos da tua reunião para poder entender como é que estão as coisas com ele. E que tá tudo bem. E assim por diante. O dominante, como você trouxe, é eu ter muito claro o que eu preciso daquela pessoa naquela reunião. E eu já trazer isso de uma vez só. Geralmente, alta liderança tem mais a característica dominante. Tem. Esse é um fluxo que poucos profissionais têm essa visibilidade, mas muitas vezes não é nem sobre a própria pessoa, mas é sobre a cadeira que ela está. É sobre a posição que ela está. E a cadeira que ela está exige ela tomar de decisão rápida, fluxo,
algo muito prático e direto. É. E eu tô falando isso porque é o seguinte, eu faço estudos sobre como é que tá o meu status atual do meu perfil, porque ele é variável. Então, teve fases da vida que eu falo, né? Eu vim de fábrica estável, né? Um cara organizado, planejado, estruturado. Enfim, eu vim de fábrica assim, né? O meu, ele dava SI, ou seja, era estável e influente. Quando eu fui subindo as posições, eu precisei ser muito mais dominante. Que eu vi que se eu fosse muito estável, eu não ia tomar decisão difícil ou necessária para a cadeira. Hoje, como dono do meu negócio, com o time, hoje mesmo, precisei tomar decisão rápido. Aconteceu um cenário, precisei tomar decisão rápido. Eu falei, isso daqui é assim, demissão. Pronto. E é isso. E isso é situacional. Total. Então, não só em diferentes momentos de carreira que a gente vive, mas no dia a dia, dependendo da situação que você está exposto. E aí tem um ponto, que assim, poucos profissionais se colocam nesse lugar de precisar se adaptar, se atualizar no momento e na cadeira que a pessoa tá. Ah, isso é contra mim. Não tem questão de ser contra você. O que é contra são os valores e princípios. Isso aí, se quebrar, tá fora. E aí você não pode abrir mão. Inegociável. Mas quando a gente está falando do mundo de negócios, a gente sabe que precisa ser Tomada de flexível e decisão, adaptável, né, Rodrigo? Às As coisas vezes é mudam. intensidade, às vezes é É um problema que acontece. problema, as pessoas. Então, isso é variável. Princípio e valor, não. Então, esse é um ponto-chave. Quebrou princípio e valor, não negocia. E nem precisa negociar para crescer. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Mas tem várias outras coisas que a gente precisa. Ó, sentei na cadeira nova, deixa eu ver o tamanho dela. Deixa eu ver como é que ela funciona, deixa eu entender quais são os passos. E assim, tem 4, 6 que eu considero que os profissionais precisam ter quando sentam na cadeira. Primeiro, qual o conhecimento necessário? Quais são as competências primordiais? Qual é a comunicação de alto impacto e comportamento esperado? Se você tem clareza desses 4 ou 6, você vai se desenvolver, vai crescer e vai se destacar fácil. Vai sim. E se você souber construir os parceiros estratégicos, então aí Mais rápido ainda. ninguém te segura. Mas pra gente ir fechando aqui, o que é mais difícil na construção de parceiros estratégicos? Na minha opinião, Rodrigo, é a confiança. Porque, como a gente estava falando, né? Ela não vem do dia para a noite. Você precisa se dedicar. Você precisa, na reunião, você nas interações, estar de corpo e alma. Sempre. E você precisa nutrir. Então, e quando eu falo de parceiro estratégico, não necessariamente é só para um projeto. É no dia a dia, Finanças né? e RH, marketing e vendas, é para a vida. Enquanto você estiver naquela empresa, você vai precisar ter os teus parceiros estratégicos. Pode ser que em alguns momentos você vai estar com aquela parceria mais atuante, mais forte, mas ao longo da tua trajetória, você vai ter ciclo nos processos, nos projetos, onde você vai se reconectando com essas pessoas. Até perdi aqui o fio da meada, Rodrigo. Eu falei dos desafios. Mas você precisa ter os teus parceiros estratégicos mapeados para você não se perder nesse processo. Para você nutrir a confiança, que foi o ponto que eu trouxe como principal desafio. Para você regar isso, que eu acho que é o ponto importante aí nesse processo. Porque você entender o ambiente onde você está instalado, você entender estratégia de negócio, tá ali. Muitas empresas divulgam isso para todos os seus colaboradores, para todos os seus times. Sim. Você se desenvolver. Acho que autoconhecimento também é um ponto importante, Rodrigo, em dois sentidos, né? É importante você se conhecer para você se desenvolver, mas é importante você se conhecer para você também entender o impacto que você causa no ambiente em que você atua. E você tendo esse autoconhecimento, e trabalhando no seu autodesenvolvimento, isso vem ajudar também em todos os pilares que a gente falou na construção dos parceiros estratégicos. E principalmente na confiança. Então, acho que não é a gente entender que o fato de ter feito uma reunião, de ter participado de um projeto com êxito, de ter tido sucesso em alguma iniciativa, te garante que isso siga sozinho. Então, você precisa cultivar
aquele ambiente, aquela relação e aquela parceria para ela poder render frutos. E sobre aquele ponto que eu te trouxe da necessidade da gente desenvolver parceiros estratégicos para o nosso crescimento, pensando em embaixadores que tomam as decisões e influenciadores que impactam na decisão, sejam pares, liderados ou outras áreas. Qual é a tua visão e mensagem sobre isso? Acho que é importantíssimo, isso é fundamental, Rodrigo. E o que eu acredito, né? Que quando a gente tem parceiros estratégicos bem construídos, nosso ambiente de trabalho fica mais leve. Total. Ele fica mais gostoso. Total. É um ambiente onde você tem muito mais prazer em colaborar e contribuir. É um ambiente onde você sente como um time. Onde todo mundo dá a mão e ninguém solta da mão de ninguém até entregar o que precisa entregar. E vai na alegria e na tristeza. E vai acertar junto e vai errar junto. E vai entregar impacto e resultado para o cliente. Então, eu vejo que essa é uma das principais características e um dos principais resultados que isso pode trazer, sem contar, é claro, no desenvolvimento profissional, no crescimento profissional, sem contar na colaboração, no ambiente colaborativo e nas metas da empresa, que com um time de parceiros estratégicos bem construído, essas metas vêm e o resultado vem de uma forma muito mais robusta, Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Sensacional. Tem um ponto-chave que eu falo muito nas palestras corporativas que eu faço nas empresas, que eu costumo falar que a habilidade do futuro não tem a ver com inovação, não tem a ver com chat GPT, tem a ver com aquilo que é milenar, que é inteligência social. A habilidade de você impactar, influenciar, lidar com os conflitos com as pessoas dentro do teu ambiente de trabalho. As relações. Quem souber fazer isso consegue destaque, crescimento e reconhecimento. Quem não souber fazer isso, não adianta dominar as tecnologias, que não é algo técnico que vai te fazer chegar em patamares extraordinários. Faz sentido isso? Total. É o que a gente chama de soft skills. Quanto mais a gente vê aí de inteligência artificial chegando, o novo mundo do trabalho, as novas profissões, tudo que a gente faz que é processual, que dá para ser automatizado, a máquina vai vir fazer. Sim. O que esse mundo do futuro, né, esse trabalho do futuro não vai conseguir substituir são as nossas características pessoais. Sim. É a forma com que a gente se conecta e se relaciona com as pessoas. É a forma com que a gente deixa a nossa contribuição para o mundo como pessoas. A humanidade que a máquina não tem, né, Rodrigo? Exato. Acho que esse é um ponto super importante e uma reflexão que às vezes podem achar que, tá RH abraçando a árvore. Não tem nada a ver Mas com não isso. é você dar o melhor de você. É Perfeito. você contribuir com o seu genuíno da melhor forma que você pode. Perfeito. E aí o resultado vem. E aí Sim. a parceria aparece. Perfeito. E aí o ambiente é leve, é gostoso. E aí tudo Sensacional. acontece, né? Qual é o último conselho ou mensagem que você passa para quem ficou com a gente até o final desse episódio? Construa seus parceiros estratégicos. Dedique tempo, invista. Vale a pena. Vocês não vão se arrepender e vocês vão ter resultados super importantes e recompensadores. Acho que, além do resultado, o que a gente fica para nós dessa construção são amigos. São pessoas que vão com a gente para a vida. E pode ser que alguns nem virem seus amigos, de talvez ir para um happy hour, como o Rodrigo falou, para fora da empresa. Uhum. Mas são pessoas que vão ter te ajudado a se desenvolver, que vão ter te ajudado a ser um profissional melhor. E tenha certeza que a sensação de você poder ajudar alguém a se desenvolver, a entrega de um resultado, a construir algo, é muito gratificante. Não percam a oportunidade de experimentar e de viver isso para vocês verem como é viciante, gente. De tão bom, ele é viciante. Perfeito. Eu quero te agradecer muito por você Imagina. ter trazido tantos insights e experiências dentro da tua trajetória. Como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais? Eu tô no LinkedIn, Stella Fornazari. Eu tô no Instagram, Estelinha TF. E vai ser um prazer aí poder trocar com vocês, poder ajudá-los no que eu puder aí. E, Rodrigo, foi um prazer enorme estar aqui com você. Queria te agradecer pelo convite. Fico aí à disposição para próximas oportunidades. E muito bom. Maravilha. Obrigado demais, tá? E obrigado a você também, que ficou até agora nesse episódio. Se você já ouviu algum episódio, eu falo sempre que você tem que gerenciar a tua carreira como negócio para fazer a tua carreira acelerar.
E quando eu falo de negócio, um negócio ele só tem sucesso quando ele resolve a solução e o problema de outras pessoas ou outros negócios. Se você entende isso e traz isso para o teu ambiente de trabalho, você se conecta com as pessoas, desenvolve parceiros estratégicos e consegue ter muito mais destaque, crescimento e reconhecimento. Mas se você ainda não sabe como fazer isso, geralmente, Stella, eu dou um presente para quem consegue ficar até o final desse episódio. Que eu falo o seguinte, muita gente quer crescer, mas tem isso como um sonho. Não tem um plano. Se você quer ter crescimento, destaque e reconhecimento e montar um plano para acelerar a tua carreira profissional, basta você ir no link aqui embaixo desse episódio que eu te coloquei o meu time à tua disposição para em 30 minutos fazer o diagnóstico do teu momento e construir um plano para você aplicar. Não é papel do teu chefe, não é papel da tua empresa se desenvolver e crescer. É o teu papel. E eu quero te ajudar nessa jornada. De maneira gratuita, você clica, monta o teu plano, aplica o teu plano para ter crescimento. Profissionais que estão fazendo isso estão crescendo 1 a 2 vezes por ano em grandes empresas. Que presente esse, hein, Rodrigo? Oh, incrível, né? Incrível. Eu ouvi recentemente uma frase de Paulo Vieira. Ele falou o seguinte: quer ficar bom em alguma coisa, dedique tempo e atenção. Tem que ter energia dedicada. Tempo e atenção. Quer crescer profissionalmente? Quer trocar de emprego? Quer assumir uma posição mais executiva? Dedique tempo e atenção. E essa reunião é um presente para você dedicar tempo e atenção para ter uma aceleração profissional. Obrigado, Stella. Seja o protagonista da sua carreira. É isso que a gente precisa ser. Das nossas vidas. Sempre. Clica no link, aproveite essa oportunidade. Terça a sexta tem 1 Minuto Carreira. E na próxima segunda, mais um episódio do Profissional Cash para você. Até o próximo episódio.